Olá, muito boa noite. Pedindo aí desculpas, eu anunciei que entraria às 23h30, mas por conta do retorno de casa, do retorno para casa do trabalho, né? Engarrafamento, dia meio chuvoso aqui no Rio de Janeiro, eu acabei me atrasando um pouco com relação a essa live. Sem contar que ainda tinha que ver as coisas aqui de casa, as crianças, se fizeram trabalho, enfim. É isso aí. Lives? Já fiz live lá do... Essa luz que não tá legal. Só um instantinho, gente. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui por causa dessa luz. Porque o meu telefone tá acabando a bateria. Aí eu tive que colocar... Aliás, não tá acabando. Já acabou, já botei pra carregar de novo. Vamos ver como é que vai ficar. Bem, gente. Então, olhem só. Galera de Goiânia, um beijo grande pra todos vocês. Espero que vocês estejam agora já aí. Estão conseguindo? A outra tá dando de mamar pro neném e assistindo a live, que coisa boa. Que coisa boa, é muito bom ter vocês aqui. Galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A sugestão dessa live de hoje, ela veio, na verdade, vamos ter turma nova no treinamento, sim, se Deus quiser, em julho. Começam em junho, que já tá praticamente esgotada, e depois nós vamos ter outra em julho, tá bom? Se Deus quiser, se Deus quiser. Mas vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O motivo da live de hoje é o seguinte. Nós temos um problema muito sério com relação à bibliografia. Oh, meu Deus! Deixa eu assistir a Libertadores, que espetáculo! Você viu meu Vascão? Invicto total? Tudo bem que não tá na Libertadores, tá na Série B, mas fica quieto. Mas vamos lá. Então, olhem só. Eu sei que existe uma grande dificuldade, uma grande apreensão de vocês com relação a livros, né? Vocês estão sempre com aquelas dúvidas. Que livros eu devo ler? Como eu devo fazer? Eu tenho o livro tal, aí o professor me sugeriu comprar o livro tal. O que eu faço, Cláudia? Eu abandono os livros que eu tenho e compro novos livros? Ou eu fico com os livros que eu já tenho? É essa a questão mais importante. Pode parecer bobo, hein, Flavinha? Mas é a coisa, Flávia, super importante. Você saber como fazer isso. Por quê, gente? Deixa eu me explicar uma coisa para vocês. Eu vou responder todas essas perguntas sobre sinopses, mas pode fazer, tá, meu amor? Sobre sinopses, sobre edições anteriores, sabe? Sabem, a questão primeiro é a seguinte. Seja qual for a área, eu digo para todos os meus alunos, eu digo para o pessoal que faz o meu programa de acompanhamento, metas e treinamento, o seguinte: o melhor livro é o livro que você consegue compreender. Ponto. O melhor livro é o livro que você lê, entende e com ele aprende. Esse é o melhor livro. Eu vejo muita gente muitos professores que ficam metendo malho em alguns livros e indicam livros para os seus alunos que a pessoa compra, não entende nada, não gosta do livro e o livro fica como? De lado. Esse que é o grande problema. O grande lance é que adianta você comprar um livro que você não lê, que você não gosta, que você não compreende e mais, a depender do livro, ainda pode te atrapalhar. Por quê?
Porque, na verdade, às vezes você que pensava saber ou que sabia aquilo que era necessário, quando lê o livro que é muito rebuscado, que é muito elaborado, você diz, caramba, não sei nada. E isso ainda acaba te atrapalhando na hora de estudar. Então, primeira dica que eu sempre dou, livro bom é o livro que você compreende. Muito bem. O que acontece? Estude você para Delta, para o Ministério Público, para a magistratura, para a Defensoria Pública. Não importa. Existem determinadas matérias que, como nós sabemos, são matérias comuns a todos esses concursos. E os editais são quase que idênticos com relação a esses concursos. Então, o que eu sempre digo? É preciso que nós, primeiro, consigamos fazer o nosso alicerce. Nós consigamos construir o nosso alicerce forte, com toda aquela matéria que pode ser considerada matéria básica. Aquela matéria que é o esqueleto sobre o qual você vai construir depois as coisas. Eu explico por quê. Vou dar um exemplo. Quando você aprende toda a minha matéria, você aprende direito penal. Você aprender direito penal, você vai ter que aprender a aplicação da lei no tempo, a aplicação da lei no espaço, a aplicação da lei com relação às pessoas, não é? Aí depois vem a teoria do crime, você vai aprender a questão da conduta, do resultado, do nexo causal, da tipicidade, não é? O concurso de pessoas, a tentativa, desistência voluntária, aquele negócio todo. Tudo isso cai em todos os concursos que cai penal. Então, a primeira coisa é você reunir, você ter um livro que te traga a explicação de todos esses institutos e que te dê substrato. Veja, não pode ser uma sinopse, escute só o que eu vou falar para vocês bem entenderem. Num primeiro momento, não pode ser um livro que é uma sinopse, senão você não vai estar aprendendo. Aprenda a saber, a estudar as coisas. Vou explicar. Calma, vou chegar lá na banca. Vou chegar à banca. Vamos lá. Eu primeiro vou construir o meu alicerce. Eu vou aprender o que é básico de toda a matéria. Eu vou aprender aquilo que cai em qualquer concurso que eu queira fazer. Tá certo? E a partir daí, quando eu estiver com aquela minha base sólida, eu vou começar a agregar coisas. Porque casa não se constrói do teto para o alicerce. É o contrário. Então eu construo o básico e depois que eu tenho aquele básico, eu começo a colocar coisas novas. Eu sempre tenho que aprender o que é o fundamental, porque se eu aprendo o que é fundamental, o que é majoritário, eu tenho depois condições de vir agregando o que não é tão fundamental, mas que pode ser perguntado em alguns concursos, e o que não é majoritário. Eu só não posso começar do contrário. Eu vou dar um exemplo básico para vocês. Sempre que eu falo de direito penal, qual é o livro que eu sempre digo assim para vocês? Vou chegar na sinopse, gente. Qual é o livro que eu sempre falo com vocês que eu gosto muito? Que eu digo para os meus alunos lerem e que os meus alunos conseguem fazer a base deles. Qual é o livro que eu sempre falo? Não é inútil não. Eu sempre falo do livro do Maçom, certo? Eu sempre falo do livro do Maçom. Então, o cara pegou o livro do Maçom, estudou o livro do Maçom, construiu, eu gosto também muito do Rogério, construiu o seu alicerce. Ele consegue fazer um concurso? Consegue. Agora eu vou te dar um exemplo. Olha esse livro aqui. Juarez Cirino dos Santos. É bom? É bom não.
É espetacular. Olha esse livro aqui. Juarez Tavares. Sobre Direito Penal da Negligência. Uma contribuição à teoria do crime culposo. É bom? Bom não. É espetacular. Agora, eu te... Ó, esse livro aqui, ó. Nilo Batista, Concurso de Pessoas. Não dou, não troco, não vendo, não empresto, nada. É bom? Espetacular. Não é bom, não. É espetacular. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Se você ler este livro, você vai passar para o concurso? Diga para mim. Aqui tem toda a matéria que você precisa para passar no concurso? Não. Se você quer ser um grande penalista, se você quer ser uma pessoa de fato conhecedora do direito penal, se você for um estudioso do direito penal, você vai ter que ler. Você não vai poder ser um estudioso do direito penal sem ler um Juarez Cirino, sem ler um Juarez Tavares, mas não vai poder mesmo. Senão você não vai saber. Entendeu o que eu quero dizer? Você não vai saber. O que eu quero dizer pra você é que muita gente fala de livros que são básicos. Alguém colocou assim pra mim. Professora, alguns professores dizem que o Rogério Greco é básico demais, que o Masson é básico demais, que o Sanches é básico demais. Não colocaram isso aqui pra mim? Eu sei que muitos dizem. Só que tem uma coisa. Esses caras têm no livro deles o que vocês precisam. 80% para passarem no concurso público. Se todos vocês soubessem o que esses caras escrevem, por exemplo, estou dizendo numa prova de penal, vocês poderiam fazer qualquer concurso público que vocês quisessem. E vocês se sairiam muito bem nesses concursos, porque vocês teriam a base. Aí olha só como é que eu faço, ó, como é que eu fiz. Um dia eu já não estudei, óbvio, agora não, também já não sou mais parâmetro para falar, porque agora também já tô em outro patamar, também se não tivesse era bem burrinha, né? Depois de tanto tempo dando aula de direito penal, não é isso? Mas então vai lá. Eu, por exemplo, quando fiz a minha prova, né, eu já contei isso pra vocês, quem é meu seguidor aqui no Periscope sabe dessa história, que a minha primeira prova, eu fiquei reprovada no Ministério Público de Goiás, minha primeira prova que eu fiz pra valer, não é? Eu fiz uma prova pro Ministério Público de Goiás, cheguei na oral e fui reprovada na prova oral de Direito Penal, não é? O que eu fiz? Eu cheguei no Rio de Janeiro, quando eu ia ter minha prova depois. Peguei na época Damazão, estudei Damazão toda a base Damazão, fiz a minha prova com o livro Damazão na época e passei com o livro Damazão na época. Óbvio que eu não tinha ali, olha, e naquela época, tá, gente? Cada um tem a sua época também, tá? Naquela época, olha o que aconteceu. Naquela época, eu peguei o básico e estudei o que era mais importante. Agora, não confunda básico com raso. É bem diferente. Não confunda básico com raso. Básico é aquilo que você precisa ter para construir o seu alicerce. O raso é aquele cara que não fala nada de absolutamente nada. É bem diferente. Ou é aquele cara que fala muito pouco do básico. Entendeu o que eu quero dizer? Então, prestem atenção. Um livro, como, por exemplo, o do Masson, o do Rogério Greco, você pegou, leu, construiu a base, depois você vai dizer, mas peraí, o que será que ele aqui num livro específico fala sobre crime culposo, por exemplo, porque eu vou pegar aqui no direito penal da negligência do Juarez e vou olhar o seguinte, cara, qual é a concepção, por exemplo, como é que eu vou falar sobre, vamos lá, a culpabilidade no tipo negligente. Eu vou ler o que aquele cara fala. Eu posso fazer isso? Posso, porque eu já tenho o básico. Agora começa a ler daqui pra ver se você vai entender alguma coisa do básico. Você vai entender alguma coisa. Você não vai entender nada. Você tem que ter o básico. Repito, básico não é ralo e nem raso.
Se você pegar, vai fazer que nem eu sempre conto pros meus alunos, que uma vez eu tava no avião, aí havia dois meninos, quer dizer, um casal, eu acho que eles estavam indo fazer prova em algum lugar, né? E eles estavam, sabe com o quê? Eles estavam com aquela folha, sabe aquela folha plastificada, que a gente compra no jornaleiro, sabe como é que é? Então, eles estão com aquela folha plastificada do jornaleiro, e com aquela folha plastificada, eles estavam discutindo, estavam escutando uma porção de besteira. Só que eu estava escutando tanta besteira, que eu falei assim, Jesus, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu vou ser obrigada a me meter. Eu falei assim, ô meu filho, você desculpe de eu falar alguma coisa pra você? Ele, não senhora, pois não. Eu falei assim, porque eu sou professora de Direito Penal. Ele, professora, tudo bem? Começou a conversar comigo. Aí eu disse assim, vocês estão falando uma porção de coisa errada. Mas eu entendi isso aqui daqui. Não, meu amor, nós temos muito mais coisas do que isso que está escrito aqui. Isso aqui não é nem o básico. Isso aqui, meu bem, eu não tenho o alfabeto. Isso aqui é o A. O A. Só que tá faltando o BCD, tudo, entendendo? Então isso aqui não dá, isso aqui é raso demais. Isso aqui você não vai conseguir interpretar. Sim, eu gosto muito do livro do Sanches, muito. Não é um livro completo, mas é um livro ótimo. Agora você veja o que vai acontecer. Como é que funciona essa situação? Você leu o básico, eu tenho Busato aqui, ó. Quer ver? Alguém falou aqui do Busato? Tem o Busato. Tem todos que vocês possam imaginar. Tem, gente. Alguém falou aí do Busato? Eu tenho, por acaso, estava até lendo ele ainda pouco não. Ontem à noite eu estava lendo. Aqui, ó. Tá vendo? Então eu tenho todos que vocês possam imaginar. Eu tenho todos os grandes autores de direito penal que vocês possam imaginar. Tá certo? Então, olha o que acontece. Eu tenho Busato, eu tenho tanta coisa. Eu tenho Juarez Cirino, eu tenho Juarez Tavares. Juarez Cirino eu tenho coisa pra caramba de Juarez Cirino. Tavares eu tenho coisa, tudo que o Tavares tem, eu tenho. Eu tenho aqui uma brincadeira. Então, olha só o que acontece. Eu tenho até os antigões. Eu tenho Noronha, eu tenho Hungria, eu tenho Fragoso, tá? Eu tenho Mirabete, que era muito antigo na minha época. Enfim, mas o que eu quero dizer? Você compra um livro básico, um livro que tenha todo o conteúdo básico, e depois você vai agregando outras coisas mais profundas. E aí, olhem só o que acontece. Alguém colocou aí, depende da banca. Depende da banca na hora que você souber qual é o concurso, qual a banca. Você vai esperar o edital aparecer, você vai esperar o edital do concurso sair. Tem Aníbal Bruno? Tem Aníbal Bruno? Claro que eu tenho Aníbal Bruno. É porque tem uma porção de coisa que tá aqui, tem uma porção de coisa que tá guardada, que a gente tá aqui numa obra. Enfim, tá? Olha só. Você vai esperar. Alguém falou assim, mas depende da banca. Depende da banca, é óbvio. Agora vem cá. Você vai esperar o edital e vai esperar a banca. Adoro César Roberto. Claro que eu tenho César Roberto. Você vai esperar o edital e você vai esperar a banca para começar a estudar. Isso mostra que você tem que primeiro ler o básico. Entendeu? Não depende do cargo. As matérias básicas não dependerão do cargo no primeiro momento em que você estiver começando os seus estudos, que você estiver criando a sua base. Isso vai... O que aconteceu, Claudinho? Que propaganda indevida? Fala de novo aí o que colocou. Se Deus quiser, meu amor, venha fazer conosco o programa de treinamento. Mas olha só, o que eu quero dizer pra você. Você... A questão básica, aquele esqueleto da matéria, não depende do cargo, não. Depois é que quando você tiver a sua banca, edital na rua, você já tem todo o estudo do básico, aí você faz o quê? Vou ver quais são as especificidades deste concurso. Então, tem o Zaffaroni também, Zaffaroni, Pierangeli, tem essa galera toda. Veja, aí você chegou o edital, banca na rua, edital na rua, aí o que você vai fazer? Quero ver o que esses caras querem aqui.
quero ver quem tá nessa banca, quero ver o que essa banca costuma pedir. E aí você vai se preparar intensiva e especificamente para aquilo ali. Por isso, meu amor, que não se pode esperar edital. Porque se você esperar edital para fazer... alguém falou de Ferraioli aí, você viu que eu jantei com ele na Itália? Sorry total, tá? Sorry tudo. Mas vamos lá. Olha aqui. Quando você tiver o teu edital, você vai lá e pega as especificidades daquilo. Vou dar um exemplo aqui. Pera aí, mais uma vez, vou levantar eu. Pera aí, gente. A pessoa é muito pequena, gente. A pessoa é pequena demais. Jesus! A pessoa só tem 1,53 m de altura, então dá esse trabalho todo. Pera aí. A pessoa só tem 1,50 m, então dá esse trabalho todo. 1,53 m, para, bota mais 3 centímetros aí. Vamos lá. Olha aqui. Escute. MP do Rio de Janeiro. O último examinador de penal do MP do Rio de Janeiro, quer dizer, o atual examinador do Ministério Público do Rio de Janeiro, é quem? Alexandre Couto Jopper. O Jopper pensa um monte de coisa diferente de muita gente, de quase todo mundo. Mas o que ele tem no livro dele é o que tem no livro de todo mundo. Ele pode ter uma especial atenção com relação a determinados temas. Ele pode ter uma especial orientação. Não, ele é promotor aqui no Rio de Janeiro. Ele pode ter uma especial orientação com relação a um determinado tema. Aqui, Alexandre Couto Jopper. Ele foi o examinador dos 2 últimos concursos. Ele está sendo o examinador do atual concurso. Não significa que ele vai ser o examinador do próximo concurso. Então você vai, quando você quer se preparar para o MP, você vai comprar direto o livro dele? No caso do livro dele, você até poderia comprar, porque tem essa matéria básica. Só que ele tem posições muito particulares. Mas se você tiver lido, por exemplo, Masson, você já tem aquela situação básica, já construiu o teu alicerce, agora você vai fazer isso aqui, ó, bonitinhos, que eu faço com os meus alunos, ó. Todas essas questões que eu tenho aqui, são questões referentes a matérias sobre as quais ele pensa diferente dos autores em geral. São especificidades do livro dele, mas no sentido de que, por exemplo, vou dar um exemplo para você. A gente estuda um determinado livro sobre a questão de erro na discriminante putativa. Você sabe que existem 3 teorias que falam sobre erro na discriminante putativa. Teoria extremada diz que é erro de proibição indireta, teoria limitada diz que é erro de tipo permissivo, teoria que remete às consequências jurídicas diz que não é um nem outro, é sui generis. Não é? Então você tem que saber isso tudo. Isso você vai encontrar no livro como Greco, você vai encontrar no livro como Masson. E aí, olha o que acontece. Chegou, agora tá com tudo básico. Mas vou fazer a prova do MP do Rio. Aí o que eu vou fazer do MP do Rio? Eu vou procurar quem é o examinador do MP do Rio. Alexandre Couto Jopper. Tem livro? Tem. Vou comprar o livro. E vou ver qual é. Não tem essa controvérsia sobre a natureza jurídica do erro na discriminação putativa? Tem. Então deixa eu verificar aqui qual é o posicionamento dele. Meu bem. Aqui, ó. Tem tudo escrito. Aí quando chega na prova, quando chega no preparatório do meu intensivo do MP, eu pego a minha galera e falo, senta aí, beautiful people, que o negócio é o seguinte, nós temos que saber tudo que ele pensa. Eu acho que eu sei até mais do que ele pensa, Quando ele pensa em pensar, já tô sabendo. Como saber quem é a banca? Na hora do edital. Antes disso, você não tem como saber. Você vai ficar esperando o edital? E aí, vamos imaginar, você vai estudar só para um MP, por exemplo, você quer fazer próprio MP. Nós não estamos mais na mesma época. Olha só, ele, por exemplo, não adota o princípio da insignificância. É isso aí. Então, olha só, o que acontece? Você, por exemplo, vai estudar para MP. Aí você vai fazer MP só do Rio? Me diz se você vai fazer MP só do Rio? Você não vai fazer MP de Goiás se tiver uma... Por exemplo, fez o do Rio, não passou, mas tá tendo em Goiás, tá tendo em Santa Catarina. Tu vai ficar só no Rio?
Ou tu vai comprar livro de Marcelo lá em Goiás, vai verificar o que o Vinícius está vendo lá em Goiás. O que você vai fazer? É isso, gente, que eu quero dizer para vocês. Se vocês aprenderem a estudar o básico, depois, gente, chegou a hora daquele concurso e você vai fazer vários. Não fique triste, sou obrigada a te falar. Você vai fazer, você vai desbravar o Brasilzão, como meu amigo tá falando aí. Tá vendo? Aí quando você começar a desbravar em cada canto para que você for, você vai verificar que existe uma doutrina específica, um doutrinador que é mais lido naquela região. Aí você vai ter como saber pegar aquilo que é o intensivo e ler para aquele cara. Entendeu? E saber o que aquele cara pensa. Aí, alguém me fez a pergunta. Alguém me fez a pergunta assim: eu vou na sua posse? Se você passar, eu vou à sua posse com um vestido novo, cabelo feito, aposto que eu faço, prometo que eu faço com vestido novo, sapato novo, cabelo feito, maquiagem, que a coisa é mais importante para mim quando eu vejo um de vocês passando. Tá certo? Então escute aqui, vamos voltar aqui. Aí alguém perguntou assim: professora, e como é que eu faço com relação a sinopses? O que é que você acha das sinopses? Queridos, as sinopses, elas constituem um mal necessário, mas não pode estudar pela sinopse. Qual é o papel da sinopse? Sabe qual é o papel da sinopse? O papel da sinopse é esse aqui, ó. Vou te dar um exemplo, meu amigo do meu coração. Peguei aqui, olha. Peguei aqui, eu estudei execução penal. Eu estudei execução penal pra caramba, meu amigo. Eu estudei execução penal, eu li o livro do Marcon de execução penal, do Maurício de execução penal, eu li foi execução penal. Só que agora, amigo, eu não tenho condição de ler tudo sobre execução penal, mas não. Deixa eu pegar essa sinopse aqui sobre execução penal, vou estudar execução penal por essa sinopse. Tudo bem, lembrei. Teoria do crime, deixa eu pegar uma sinopse aqui, só pra dar uma lembradinha antes da prova. Ah, tranquilo. Valeu, lembrei. Aquele lance de uma leitura rápida que vai fazer um apanhado geral daquilo que você já sabe. Você não estará aprendendo nada com a sinopse, que sinopse não ensina nada a ninguém. Mas você estará recapitulando tudo aquilo que você já viu. Porque você não teria como pegar o livro todo de novo e ler de novo. Teria? Às vésperas da prova? Não. Mas se você pega uma sinopse, uma coisa é você pegar um livro desse aqui e ler. Outra coisa é você pegar um livro desse aqui e ler. Só que também não vai ser um só, vão ser 12. Não tem condições. Entenderam o que eu quero dizer? Então a sinopse é aquela coisa para você pegar antes da prova, momentos antes da prova, no dia antes da prova, como se fosse um resumão, para você clarear as tuas ideias. Vamos ver, eu li sobre isso, é mesmo, tinha esquecido isso aqui, cara. Aí, meu amigo, aí você vai passar. Enquanto você tiver o sonho megalômano, enquanto você achar que você vai estudar todos os tops do top, do top, do top, do top, enquanto você achar que você só vai passar no concurso público quando você souber tudo, sorry, você vai ficar onde você está. Você não vai passar. Por que você não vai passar? Porque ninguém passa no concurso público sabendo tudo, a menos que a pessoa seja genial. Tá? A menos que a pessoa seja genial. Tudo isso aqui não tem como. É certo fazer fichamento? Claro que é certo fazer fichamento. Preta, eu nunca consegui estudar sem fazer fichamento. O pessoal da minha meta, eu falo, gente, faça um fichamento do livro. Entendeu? Faça o resumo do livro. Esse resumo depois vai ser a tua sinopse. Entenderam o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que tem que... Ô, Pedroca! Um beijo, meu amigo querido. Adorei ver você depois de tanto tempo hoje, Pedroca. Acaba com tudo, Pedroca, que aquele pessoal vai passar, mas vai passar direto pro portal, vai aprovar 100%, Pedroca, nessa prova. Tenho certeza, meu amor. Então é isso. Tô aqui dizendo que não adianta. Ah, mas acontece que o livro do fulano é muito melhor.
é muito melhor. Mas você entendeu alguma coisa do que está no livro do fulano? Você entendeu alguma coisa do que o fulano falou? E adianta você saber tudo sobre um determinado tópico da matéria, quando a matéria tem mais de 20, 30, 40 tópicos para frente e você ainda não aprendeu? E você ainda não olhou? E você ainda não viu? Claro que não, gente, não adianta nada. Aí você, por exemplo, tu vais ler o Direito Penal da Negligência de Juarez Tavares. Se você já estiver preparado, se você tiver entendido isso partindo do pressuposto que você entendeu tudo, que você tá fera. Caramba, sei tudo aqui, mas só cai direito? Só cai crime culposo na tua prova? Claro que não. Existe livro melhor de concurso de agentes do que Nulo Batista? Não existe! Mas só cai concurso de pessoas na tua prova? Não. Então, o que eu quero dizer, até caiu. Não pode cair, que esse livro aqui pra mim é uma preciosidade. Ó, o que eu quero dizer, seja pragmático. Tenha essa noção de que você precisa ser prático, direto, straight to the point. É isso. Porque se não for assim, vai ser difícil a sua aprovação. Outra coisa, professora, a senhora indicou o livro do maçom. Professora, olha só, mas eu não tenho o livro do maçom. Eu tenho o livro do Rogério Greco. Eu pergunto pra você, amor, você entendeu o livro do Rogério Greco? Você tá gostando do livro do Rogério Greco? Ah, professora, eu compreendo bastante o que ele fala. Meu amor, você não vai comprar outro livro. Você já tem o seu livro. Continua. Você sabe tudo que tá lá? Não, professora, tudo que tá lá não sei não. Então vamos fazer uma coisa? Se você tá acompanhando desde o início, você terá entendido o que eu falei. Quem colocou aí que cobrou Juarez Cirino, claro que pode cobrar, mas não é isso que a gente está falando. É óbvio que você deve ler, mas não é isso que a gente está falando. Tem que ouvir a live desde o início, tá? Para poder entender o que eu quero dizer. Então vamos lá, vou repetir. Então, agora até esqueci o que eu estava falando, meu Deus do céu, da questão de não ter que comprar outro livro. Eu gosto desse livro, esse livro é bom. Eu vou continuar estudando para esse livro. Tá dando certo, professora? Eu tô passando até aqui com esse livro, nessa banca tal, eu tô passando até aqui com esse livro, sabe? Então, professora, posso continuar com esse livro? Deve. Sabe por quê, gente? Não dá pra ficar toda hora comprando livro. Vocês têm grana pra isso? Toda hora trocar de livro? E a galera que pensa que todo ano, por exemplo, professora, eu tenho uma ação de 2015, tenho que comprar o de 2016. Pretinho. Se todo ano você comprar um livro de parte geral, eu quero dizer que das duas uma, tua biblioteca é enorme, tu tá com dinheiro pra caramba, tem alguma coisa acontecendo very good in your life. Pensar. Não é assim, gente. Só se compra quando saiu uma alteração muito substancial, quando saiu uma questão muito diferente, quando há um lance assim muito específico. Aí você compra. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não é para sair toda hora comprando. Vale investir em revisaço? Alguém perguntou. Minha pergunta é o seguinte. Tu sabes a matéria toda? Tu vai usar o Sim, dá sim, do Rogério Sanches. Sim, claro que sim. Vamos lá. Alguém que perguntou aí do revisaço. Perguntou assim para mim. Já falei sobre os esquematizados também. Olha aqui, os esquematizados, por exemplo, o livro do maçom que eu tenho esquematizado. E eu adoro. Tá certo? Agora vamos lá, para aquela matéria que é básica para construir meu alicerce. Não posso esquecer isso. Tá? Agora, revisaço é o seguinte. Olha o que eu vou falar. Revisaço serve? Bem, depende do que você pretende com o seu revisaço. O que você pretende com o seu revisaço? Você pretende pegar aquelas questões e revisar e revisitar a matéria? Ah, obrigada, meu amor. Obrigada, Leandro. Você pretende aprender com revisaço? Se você pretende, sorry, você não vai aprender nada com revisaço. Entendeu? Código não é suficiente. Código não é doutrina. Código interpretado, código comentado, eles não são doutrina. Pelo amor de Deus.
Você não pode substituir um manual por um código comentado, porque senão você não vai estar estudando. Tá certo, gente? O revisaço, que alguém está dizendo aí, é para treinamento posterior daquilo que você já aprendeu. Tá certo? E então, lembrem-se, não fiquem se torturando por conta de livro, não queiram soluções mágicas por conta de livro e não queiram achar que vocês podem começar do específico para o geral. Começa-se do geral para o específico. Perfeito, minha linda, só se revisa aquilo que já aprendeu. É óbvio. Então, a solução mágica é o bumbum na cadeira mesmo. Meu amigo da Alma do Saber Mais Direito falou perfeito. A solução mágica é o bumbum na cadeira. Tá certo? Não pode substituir um bom livro pelo revisaço. Tá bom, queridos? O revisaço é ótimo se você saber a matéria toda para aquilo ali, para fazer aquelas questões e revisar. Uma sinopse pode ser muito boa se você, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu moro no Rio de Janeiro, eu tô indo fazer minha prova pro Ministério Público de Goiás. Eu tô agora indo pegar o avião para Goiás. A minha prova é no domingo, tô indo agora sexta-feira, que eu quero ficar tranquila, não quero ficar correndo no dia anterior à prova. O que eu vou fazer? Vou pegar minhas sinopses, vou amarrar, vou colocar na minha mala, vou levar, porque amanhã eu leio todas elas. Para quê? Para eu revisitar uma anotação, para eu revisitar toda a matéria que eu dei através de tópicos. É isso. E isso serve para tudo, para a parte geral, para a parte especial. Agora, vamos lá então. Eu espero que vocês, por favor, gente, quando a pessoa começou a assistir essa live, para entender tudo que eu falei, tem que ir lá no início da live, tá? Porque o que acontece é que se pegar um pedacinho, já vai estar interpretando tudo errado. Então, o que eu sugiro, de qualquer matéria, para qualquer concurso, pegar a estrutura básica que a gente vai chamar de esqueleto, estudar toda aquela estrutura básica, ter aquela estrutura básica bem forte, bem alicerçada mesmo a tua casa. Depois você vai agregando especificidades. Depois, quando sair o teu edital, você vai verificar quais são os tópicos específicos do seu edital, se a tua estrutura básica está abrangendo todos os tópicos daquele edital, vai verificar quem é o teu examinador e vai verificar o que ele pensa sobre toda a estrutura básica e especificidades que você estudou, e pode até ler, dias antes da prova, um esquema, um livro, uma sinopse, mas só para você recapitular rapidinho aquilo que você já aprendeu. Ninguém aprende em sinopse, ninguém aprende em revisaço. Ninguém aprende em resumo. Não aprende. Isso é fato. Ou pelo menos não aprende o suficiente para passar num concurso de peso. Tá? Se cair nesta, não vai conseguir. Professora, então a sinopse não vale. Hello? Claro que vale. Olha, eu já acabei de falar que vale. Para eu fazer aquela revisão básica antes da prova. O revisaço, então, não vale, professora? Claro que vale, se eu tô revisando. Olha, por isso que eu tô dizendo, assista a live toda para poder entender o que eu tô falando. Entenderam? E aulas. Aulas são sempre fundamentais. Agora, existem pessoas que são autodidatas. Conheço vários autodidatas. Certo, queridos? Então, olhem só. A OAB é um lance todo especial. A OAB é uma outra questão. A OAB tem todo... Mas olha só, com relação à matéria básica, dá no mesmo. Tudo que eu falei aqui vale. Se você souber tudo que tá no maçom, meu bem, tu arrebenta na prova da OAB de Direito Penal, eu posso garantir. Entendeu? Agora, vamos lá. Repetindo. O que adianta você
ter comprado aquele livro que o teu professor acha maravilhoso e você não entendeu nada. Aí você, sabe o que acontece? É que nem eu falo. É o cara que anda com o Gilmar Mendes debaixo do braço, mas quando chega em casa, lê mesmo é o Lenza, que é o Lenza que vai resolver a situação dele, porque tá menor e ali tem tudo, ele vai lá e pega. Eu estou mentindo? Eu estou mentindo? É o cara que vai pro curso, leva o Zaffaroni. Chega lá, bota o livro do Zaffaroni. No dia seguinte, bota o livro do Busato. No dia seguinte, bota cada... Vai lá. Chega em casa, ele... Pá! Problemação. Tô mentindo? Então, gente, claro que é um espetáculo. Eu não tenho a menor dúvida. Eu, então, por exemplo, nas 5 matérias do meu treinamento, eu sempre indico penal, livro básico. É minha indicação. Não significa que você não possa ter outro. Eu sempre falo para as pessoas, me diga se você tem outro, me diga qual é o outro que você tem, me diga o que você pensa do outro. Eu digo, ótimo, pode continuar. Mas eu indico o Kleber Masson, eu indico o Lenza, eu indico o Renato Brasileiro, que eu adoro, ou a Avena, em processo penal. Tá certo? Eu indico o Rafael Oliveira em direito administrativo. Porque são livros que eu acho que agregam, são livros que contribuem, são livros que permitem que você tenha uma visão da matéria. Você tem, Rafael, excelente. Você tem isso é para você construir aquele básico que você precisa. Aquilo que é, mas evidente que aqui é verdade, né, meu amor? Excelente. Então você tem lá esses livros que são os livros que contêm 80, 90% do que você precisa para passar. Eu posso te garantir. Tá certo? Eu posso te garantir. Tá? Então, amores, é isso que eu quero dizer para vocês. Leiam o livro bom, construam um bom alicerce, não se enganem, nem pro bem, nem pro mal. Não se enganem pela facilidade e nem se enganem pelo rebuscamento. Porque não vai ser nenhum dos dois que vai fazer com que vocês passem num concurso público. Tá certo? E sem contar, de excelente, sem contar com outra coisa. Não conheço, tá? E sem contar com esse... aí, ó, eu tô dura. Ó, querido, esse verbo é assim, ó, que você falou que eu tô dura, tu estás duro, ele tá duro, nós estamos duros, vós estás duro, eles estão duros. Ou seja, essa é a realidade do momento. Então, nós temos que nos virar com o que nós temos. Não é assim? Temos que ir para a biblioteca, temos que pedir, temos que verificar, temos que conversar com os amigos. Pô, amigo, tu tem aí um livro do fulano, dá uma prestadinha aí pra eu dar uma olhada. Por que não? Nós temos que nos virar, tá? Eu não tinha grana para comprar livro. Eu comprava livro com maior dificuldade. Agora eu também conheço uma porção de gente, compra uma porção de livro, bota na estante e nunca leu. Alguém aí se identifica com essa realidade? Alguém aí, administrativo, no meu programa de treinamentos, eu indico o do Rafael Oliveira, que adoro. Agora vamos lá, fala aí pra mim. Fala aí pra mim. Alguém aí se identifica com essa realidade? Comprou uma porção de livro, mas não tá entendendo nada? E outra coisa pra gente terminar a live, porque eu sou extremamente prática, gente. Eu nem tenho tempo na minha vida, pela vida que eu levo, pelas coisas que eu tenho que fazer, né? Eu nem tenho tempo pra ficar perdendo tempo. Então eu sou muito prática em tudo na vida. E talvez seja essa a razão pela qual, graças a nosso Senhor, eu consegui até aqui tudo que eu quis na minha vida. Sabe? Presta atenção, sendo práticos. Se comprar livro muito polêmico, tu não vai passar em concurso público. Porque se você souber só o que é polêmico, meu bem, você vai saber o polêmico, não vai saber o que o resto todo pensa. Então você vai ser o seguinte, você vai ser num jogo do futebol, a torcida do América e do outro lado a torcida do Flamengo. Quem tu acha que vai gritar mais? Conversa comigo. Eu não gosto de Flamengo, mas sou obrigada a fazer esta comparação. Tá lá você, torcedor do Tupi, de Juiz de Fora, de um lado. E do outro lado,
a imensa torcida corintiana. Quem aqui vai fazer mais barulho? Então não adianta ficar estudando o cara que só pensa o que ele, só diz o que ele pensa, só pensa o que ele pensa. É doutrinador mesmo, ele é doutrinador. Esse cara não vai te fazer passar em concurso público, porque é preciso que você saiba o que a grande maioria pensa. Você só pode saber o que um específico pensa depois que você sabe o que a grande maioria pensa. Tá certo? E outra coisa, eu vejo muita gente, pra gente terminar essa live de hoje, porque senão, meu amor, daqui a pouco eu perco meu marido, que já me falou, live às 11h30 da noite. Eu falei assim, amor, é porque eu prometi. Tudo bem, vamos lá. E ele que adora a live, ele que tá sempre na participação. Pretos, o maçom é corintiano, é bem melhor que ser flamenguista. Mas vamos lá. Olha aqui, o João tá dormindo que amanhã o João tem prova. O João tá péssimo em desenho geométrico, e ele amanhã tem prova e é uma figura. Então olha aqui, ó, escuta que eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui, meus amores. Só pra gente terminar a live de hoje. Se eu pudesse ficar aqui a madrugada conversando com vocês. A história é assim, polêmico. Agora, olha só, eu não conheço esse que vocês falaram aí, tá bom? Não conheço, tá bom, meu amor? Agora, deixa eu falar. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, rapidinho. Eu vejo uma porção de gente dizendo assim, ó, fulano não é bom, esse livro do fulano é uma porcaria. Este livro do fulano é um livro que serve para fazer calço de mesa. Ouço toda hora isso. Só que todas as pessoas que eu escuto falando isso são pessoas que, se tem livro, não são livros conhecidos nem vendidos. E outras, a grande maioria, nem livro tem. Só pode falar mal de alguma coisa quem já fez igual. Perfeito, meu coração. As obras hão de ser respeitadas. Uma coisa é você não se adaptar àquele examinador, aquele autor. Uma coisa é você não gostar daquele autor. Para dizer que o autor não presta, me parece um desrespeito. Um desrespeito enorme com o autor. Eu tenho um livro aqui, gente, eu tenho meu livro de legislação penal especial, mas o meu livro de legislação penal especial, primeiro não está nem mais vendendo, porque a edição dele é de 2012, ele está desatualizado. Eu não peço, eu sou professora, eu tenho que ter honestidade com vocês. O meu livro está desatualizado, eu não vou mandar você comprar meu livro. Agora, trabalhei no bonito, hein? Porque ele vai sair mais bonito agora quando sair. Mas se Deus quiser, eu vou realizar meu sonho. Fica quieto, fica quieto. Quando eu realizar, vocês vão ser os primeiros a saber. Tá certo? Vamos lá, deixa isso pra lá. Vamos embora. Então, escuta aqui. Quando vocês ouvirem a pessoa falar mal, desqualificando um livro, eu só verifico o seguinte, olha pra ele e pensa assim, ó, esse cara aí já escreveu um livro? Esse cara aí não tem nem livro escrito, tá falando mal do outro, malhando o outro, como? Não gosto disso, acho isso um desrespeito. O professor pode dizer pro aluno assim, olha, professora, professor, você gosta do livro tal? Olha, eu particularmente não gosto, eu não me adapto muito a esse livro, eu não gosto desse livro, mas é um autor muito vendido, deve ter o seu valor. Entenderam o que eu quero dizer? Aí a resposta tá certa. Agora, dizer para que serve para calço de mesa, na minha opinião, é muito desrespeitoso. Tá bom, gente? Geralmente quem critica demais não sabe de nada e fica conversando besteira. Adorei a observação. Sabe por quê? Porque quando eu penso o seguinte, ó, gente, eu estudo direito penal todos os dias. Ih, Mirabete. Se Mirabete é pé de mesa, eu adoro esse pé, eu adoro essa mesa, porque foi estudando esse pé, foi estudando essa mesa que eu cheguei até aqui. Se Damásio é calço de mesa, eu adoro pé de mesa, calço de mesa, tampo de mesa, tudo de mesa, porque foi com ele que eu cheguei até aqui. Se Delmantaço também era, glória a Deus por Delmantaço. Que Deus os proteja, abençoe e guarde sempre. Porque se não fossem eles, eu não estaria aqui. E que calço de mesa que me fizeram promotora de justiça. Poxa, pelo amor de Deus, gente. Tá certo? Então, pensando sobre tudo isso, eu quero que vocês reflitam, tá? Vocês reflitam sobre aquilo que nós conversamos. Vocês peguem os livros de vocês, vejam o que vocês têm aí, que tem conteúdo das provas. Vejam se esse livro não é raso demais. Se aquilo que está ali é alguma coisa que você poderia ter, que você deveria ter como teu alicerce. E meta a bronca no estudo. Porque eu vou dizer hoje uma coisa que eu digo todos os
dias. Pretos, eu nunca vi uma pessoa estudar para concurso. Escuta o que eu vou te falar, que eu não estou mentindo. Eu nunca vi uma pessoa estudar. Muito Torinho, li muito Torinho, Dalma. Eu nunca vi uma pessoa estudar para concurso público. Eu também amo vocês. E não passar. Eu já vi gente fingindo que estudou para o concurso. Eu já vi gente abandonando no meio do caminho. Mas eu nunca vi uma pessoa que tenha de fato se dedicado deixar de passar. E aquele papo que eu escutei que ontem me deu... Ah, o Mateus também está indicado na minha bibliografia. Um papo que eu escutei ontem que me perturbou muito foi alguém falar que estava velho para estudar. Pô, cara, aquilo me deu uma tristeza na minha alma, cara. Que como é que você está muito velho para estudar? Que história é essa? Pelo amor de Deus, de quem colocou isso na tua cabeça que tu tá velho para estudar? Tu tá louco? Mas é óbvio que não. Se falar isso de novo, fico até chateado contigo. Tá certo, meus amores? É isso, velho, é o mundo. Velho é o mundo. Velho é o... Ah! E o novinho aqui do Rio, 3 meses de inaugurado, caiu, gente. Isso que é velho. As velhas práticas, né? As velhas práticas é que devem ser deixadas de lado. Você não é velho nada, você é espetacular, você é maravilhoso e você vai conseguir tudo que você quiser conseguir se você, de fato, tem essa vontade, tem essa gana, tem essa determinação. Joia! Eu falo isso todos os dias. Eu falo isso todo... Eu tenho uma aluna de 50 anos no meu programa de treinamento. Ela diz, Claudinha, eu vou ser promotora. E eu lembro ela todos os dias. Você vai ser promotora, hein? Você vai ser promotora. Tá estudando? Tô te esperando lá no gabinete do lado do meu, hein? Estou te esperando no gabinete do lado do meu, hein? Quero ver você ali do meu lado, hein, Xará? Entenderam? Então, que bom, meu amor. Que bom. Então, galera, é isso que eu quero de vocês. Força e determinação, porque vocês são madeira de lei, vocês não são jequitibá, vocês não são qualquer qualidade de pau. É ou não é? O beautiful people, o pretinhos do meu coração. Que Deus abençoe, ilumine e guarde vocês. Tá bom? Amanhã eu vou colocar lá no meu Instagram, que é o Cláudia Barros Portal F3, eu vou colocar lá no meu Instagram uma relação desses livros de que nós aqui falamos. Tá bom, meus pretos? Deus ilumine, abençoe e guarde vocês. Até amanhã numa live aqui. Fiquem com Nosso Senhor. Tchau, tchau, gente. Tchau.